Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro, analista de Employer Branding aqui na Matrix e esse é o Alta Voltagem, o podcast para sua integração. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre trading e operações estruturadas. Então, tô com uma convidada muito especial aqui que vai nos guiar, ser a luz do conhecimento dentro dessas duas estruturas aqui, dentro dessas duas áreas de negócio que a gente tem, que é a Natália. Então, tudo bem, Nath? Como você tá Tudo hoje? jóia? Obrigada pela oportunidade aí. Um prazer poder explicar um pouco mais sobre departamentos para os novos entrantes da Matrix. E vamos ver, né, se eu consigo ser Vai conseguir, clara pô. e didática. Perfeito, vamos lá. Então, Nath, fala um pouquinho pra gente quanto tempo você tá aqui na Matrix, qual que é a sua posição atual, suas responsabilidades, cargos e tudo mais. Eu comecei na estrutura trabalhando na Get, né, antes da JV. Eu já tocava a área de trading lá. E aí, continuei no trade na Matrix até 2021, quando eu assumi áreas estruturadas. Então, estou como gerente de estruturadas, mas sempre um pezinho no trading também, até porque a gente compõe uma mesa só, né? Uhum, E minha trajetória toda de vida também veio do trading, e são bem complementares. legal. E, Nath, assim, eu não venho do mercado de energia, né? Uhum. Eu venho de um outro mercado diferente, meu histórico é do mercado de saúde, então muitas das coisas que a gente vai aprendendo aqui, a gente trabalha muito com analogia. Uhum. Então a gente pode falar que trading seria como se fosse a mesa banca de operações ali, como se funcionasse como uma bolsa de valores que tem as ações subindo e descendo. Para a parte de energia, trading é a mesma questão, com compra e venda de energia, ou é um processo um pouquinho diferente? Ela guarda algumas similaridades, mas é bastante diferente, né? O que a gente pode falar que é parecido nesse viés aí que você trouxe? A gente busca a justa precificação dos produtos, Uhum, né? Como se busca em qualquer outra bolsa. uhum, A gente trabalha no mercado de volatilidade, como qualquer outra bolsa, e onde a gente consegue encontrar essas oportunidades é justamente onde está o dinheiro, né? Que é buscar as desarbitragens e se posicionar nelas para buscar os ganhos, né? Como qualquer outra bolsa. Então, nesse viés, eu concordo com uhum, essa colocação que você trouxe. É diferente porque a gente trabalha no mercado que é regulado, que tem uhum, uma precificação de energia por modelo. E é claro que até antes de chegar no preço por modelo, né, que é o preço de fato performado, esse mercado vai ter diferentes precificações, que uhum. é a especulação. Então, é um mercado especulativo, né, mas que no final vai terminar num preço de modelo. Legal. E aí, quando a gente fala em questão de preço, esse aumento, esse declínio, essa redução, quais são os principais fatores que eles afetam o preço da energia? Então, é uma questão meteorológica, por exemplo? É uma questão, não sei, governamental, muitas vezes? Quais aí são os principais fatores que impactam dentro dessa precificação e dentro dessas operações, né? Tanto de compra quanto de venda de energia? Tá. A gente consegue separar essa pergunta entre curto prazo e longo prazo. Legal. Então, quando a gente fala de curto prazo, fica num viés muito mais de meteorologia mesmo, né? A gente ainda é muito impactado pelas chuvas e pelos Uhum, reservatórios, né? A composição do nosso sistema é basicamente de fontes hídricas. Então, nesse ponto, a gente é muito impactado por reservatório e por chuva. Só uhum, que as chuvas elas devem acontecer no período úmido. Então, de outubro até fevereiro, março, é o período em que a gente fica muito refém da performance dessas chuvas. uhum, E no restante do ano, a gente vai trabalhar com declínio de reservatório, que então choveu pouco, muito, e isso gerou uma ENA, que é justamente a energia, né? uhum, E também gerou um reservatório. Esse reservatório, ao longo do ano, ele vai ser consumido, né, no período que as chuvas diminuem. E esse deplecionamento do reservatório também impacta bastante em preço. Isso olhando para essa questão específica. Mas aqui a gente pode falar também de outros pontos, né? Como a gente vai rodando esses modelos, a depender do nível de preço, dessa conjuntura, o uhum, preço pode ficar mais estressado ou menos estressado. Se as condições estão todas muito tranquilas, a oscilação de preço tende a ficar menor nesse curto prazo. Se as condições já estão mais estressadas, uma pequena variação dessas condições causa uma distorção de preço muito grande. uhum.
E aí é nesse justo detalhe que o trading tende a trabalhar e olhar e acompanhar o mercado. Então, numa perspectiva de trading, agora vestindo Esse esse crachá de esse trade agora. crachá de trading, o trabalho do trading é justamente controlar todos esses pontos bem no detalhe, né? Uhum. E entender, junto com o time de preço, como que uma pequena variação dessas variáveis tende a refletir em preço, tá? E aí, nesse curto prazo também, a gente pode ter algumas restrições elétricas, Uhum. pode ser que tenha alguma manutenção, pode ser que haja uma distorção ali de capacidade de oferta. Uhum. Então, isso também impacta nesse preço de curto prazo, tá? O que mais que eu posso trazer aqui para vocês? Uma questão de potência, eventualmente, como a nossa composição ainda é muito hídrica, mas cada vez mais ela é composta por fontes renováveis. As Uhum. renováveis têm horários de performance, né? Então, tem o solar, só vai ter geração solar enquanto tiver sol, à noite não vai ter geração solar. Os ventos tendem a ficar mais fortes, né, na madrugada, na Uhum. noite. Então, esse horário também tem evento. Mas um horário que a gente chama de horário de ponta, né, das 6 às 10 horas da noite, não tem vento e também não tem não, já não tem sol. Não tem nem vento, não tem sol. É um Uhum. horário que tende a ter um problema de potência, uma potência reduzida, né, no sistema. Então, também pode criar uma oscilação de preço maior. Entendi. Então, essas são as principais condições que regulam o mercado de curto prazo. Para o Uhum. longo prazo, é mais complexo, porque o modelo não vai acertar o preço desse horizonte tão longo. Uhum. Porque o ponto de partida das condições fazem com que você chegue num output, né, Uhum. dessa análise que você se propõe a fazer. E se você fala de um horizonte muito alongado, todas essas condições podem ser distorcidas ao longo do tempo. Então, é uma análise que fica menos pautada no que o modelo gera como resultado Uhum. e mais pautada nas condições macro que a gente pode analisar. Então, como que a gente imagina que vai estar a carga do país num ano X? A gente vai Uhum. olhando para o longo prazo, né? Em 2026, como que vai ter tido uma resposta econômica e qual vai ser o tamanho da nossa carga, né, em 2026? Isso é um ponto importante. Uhum. Aí a gente também pode falar de modelo. Esse modelo que a gente usa para chegar num preço, ele também sofre reajustes. Então, ele pode ser diferente do modelo que a gente tem hoje. Pode ser que a gente hoje rode um modelo que chegue a um preço determinado e em 2025 ou até no próprio ano, em 2026, o modelo foi alterado e as condições fazem com que o preço que você encontre lá na frente seja diferente porque o próprio modelo mudou. Então, esse é outro ponto muito importante. Quando a gente também olha no ponto de vista da oferta, a gente analisa com a oferta que já está no sistema, Uhum. né? A oferta das usinas que já estão gerando, mas também com os novos entrantes. Se eu faço uma análise com o que tem no pipeline de geração, pode ser que grande parte daquilo também não venha a se concretizar, Uhum. por alguma razão, né? Aí são questões mais técnicas de projeto e de geração. São os Então, detalhes do negócio ali, né? exato. Acho que a gente não precisa entrar tanto nesse detalhe, mas o que a gente compõe como expectativa de geração pode ser alterado, porque pode ser que alguns projetos não entrem. O que a gente entende como demanda, carga para o país também pode ser alterado. Uhum. O próprio modelo pode ser alterado, né? Então, o que nos resta, tirando todas essas variáveis? Uma precificação de mercado, de oferta e demanda desses produtos, uma análise de como os nossos concorrentes e os players estão se posicionando. Uhum. E isso é feito diariamente na mesa, tanto para os produtos curtos quanto para os produtos mais alongados. E aí também entra um pouco na estratégia da companhia e o mindset da companhia para esse futuro, né? Uhum. Não é só a cabeça do trading ou dos traders que estão ali sentados
Qual é a minha visão de futuro, qual é a nossa expectativa? Não, qual é a expectativa dos acionistas, qual é a expectativa do corpo diretivo da empresa e qual a estratégia a gente vai tomar, dadas o que a gente chegou como um consenso, né, do que deve acontecer para os próximos anos. A gente está trabalhando aqui nas diretrizes da companhia, né, no final do dia. Você tá falando, tá vendo um monte de perguntas, assim, pra gente conectar. Então, eu vou dividir em bloquinhos primeiro, tá? Vamos lá. Então, pra fazer uma analogia, eu vou falando, você vai me dizendo se eu tô no caminho certo ou não. Tá bom. Então, se a gente fosse fazer a analogia direto com a bolsa de valores, vamos voltar lá no início, uma empresa saudável, que tá com uma boa receita, que tem uma boa gestão, a ação vai valer mais. Consequentemente, a gente vai ter mais positividade, enfim, a gente vai ter uma estruturação melhor. Uma empresa que tá passando por alguma turbulência, enfim, tá passando por algum momento mais complicado, pode sofrer uma oscilação. E com energia, a mesma coisa, lógico que colocando seus detalhes, enfim, seus paradigmas de aumento ou recuo de preço. Então, a gente tem... Tô indo no caminho certo ainda, tá ok? Vamos ver Vamos lá. onde você chegar. E aí, um fator que eu acho que foi bem interessante, que eu não sabia, era justamente essa questão da meteorologia, né? Então, eu acho legal a gente citar, porque todo dia de manhã ali o pessoal de trading tá conversando com o Richard, que é o diretor e chefe da NAT, ele mostrou pra gente, e com o Rafa também, que é o coordenador de trading hoje na Matrix, mostrou pra gente aquelas imagens do país, assim, com como isso acaba tendo uma alteração dentro dos preços. Enfim, todo dia de manhã é a rotina de olhar como está sendo a parte meteorológica e como isso tem afetado ali os preços de energia. Então, acho que esse é Todo santo dia. Exatamente. E é uma coisa que a gente não tem nem ideia, né? Quando a gente tá vendo de fora, enfim, ou quando começa a ver esses pontos. Então, esses foram os 2 primeiros bloquinhos. A parte de associação à Bolsa de Valores agora com a Bolsa de Energia, essa parte, esse comentário da meteorologia. E agora, esse terceiro ponto, que é onde eu queria entrar um pouquinho mais a fundo com você, que são esses contratos de longo termo, né? Então, que são os PPAs, né? Power Purchase Agreements. Você consegue falar um pouquinho como que esses contratos se delimitam? Eu sei que você já citou alguns fatores que a gente tem que analisar, seja do ponto de vista de concorrência, esses fatores macro, né? Que tendem a ficar um pouco mais estáveis para fazer esse projeto de precificação. Mas se a gente fosse pensar em um contrato básico, assim, a um longo termo, tipo, ele tem uma duração mínima? Quais são os fatores que acabam envolvendo dentro dessa compra, depois dessa assinatura de contrato, na verdade, né? Então, explica um pouquinho pra gente como funcionam esses contratos a longo termo de um ponto de vista que um cliente chega e fala assim, Matrix, eu quero fechar um contrato com vocês de longo prazo. Eu acho que aqui a gente pode pensar tanto da Matrix comprando, quanto a Matrix vendendo essa energia, tá? Então, como somos uma comercializadora, nosso portfólio, caso a gente não tome nenhuma ação do lado do trading e das estruturadas de trazer uma originação, né? Comprando energia para a companhia, nosso portfólio sempre vai ficar cada vez mais vendido. A gente tem uma força de vendas grande, todo dia está saindo mais energia do nosso portfólio. O time comercial está ali fazendo cada vez mais vendas, e essas vendas costumam ser de longo prazo. A pergunta que você me fez ali de PPA. PPA é qualquer contrato de compra e venda de longo termo. Esse longo termo, ele não tem um horizonte mínimo. Pode ser um contrato de 3 anos, pode ser um contrato de 30 anos. Tá? Mas é um contrato longo, é um contrato que foge desse escopo do trading de intra-ano, ou de buscar um contrato direcional de energia, né? Que a gente está ali buscando uma desarbitragem e buscando uma operação de mesa, né? Um contrato mais alongado que pode ter diversas características. Pode ser uma energia convencional, uma energia incentivada, pode ser um contrato com flexibilidade, sazonalização, ou um contrato flat. Ele pode ter diversas características ali, tá? Não tem um regramento, falar isso aqui vai ser enquadrado num PPA, isso aqui não. Desde que seja uma compra e venda, né? Que se alguém compra, outro alguém vende. É um contrato de compra e venda de uma energia um pouco mais alongada. Isso é um PPA. Aí dentro desse PPA tem um universo de possibilidades. É só um termo para falar que a gente está negociando uma energia
alongada. Legal. É apenas Vai isso. depender muito de cada cliente e cada circunstância ali que a gente vai ter, né? Exatamente. Todo o restante, ele pode ser modulado. Acho que isso que é importante de dizer, né? Não, Uhum. não tem nada ali que vai fazer com que ele deixe de ser um PPA por uma questão específica. Ele é um PPA. Se é um contrato de compra e venda e ele é de um horizonte um pouquinho mais alongado, está enquadrado, Legal. tá? E aí, assim, voltando para o ponto que eu estava dizendo antes, a Matrix já tem um corpo de vendas muito grande, então o portfólio vai ficar cada vez mais vendido ou Uhum. cada vez mais short, né? E aí também é um ponto nosso de trading estruturadas fazer a análise do momento que a gente julga ser o melhor momento para comprar energia para atender esses clientes. Como a gente tem esse portfólio todo sendo escoado pelo time de vendas, é Uhum. responsabilidade do trading e das estruturadas escolher o melhor momento para fazer essas recompras e equilibrar o portfólio. Esse equilíbrio do portfólio, ele também é uma tarefa do trading. Então, não sei como você vai querer Não, ligar os assuntos aí. pode mandar lá. É, Essa é a minha próxima pergunta, inclusive. é, Qual que é o papel do trading? Qual que é a influência que exerce dentro dessa gestão de portfólio, dentro dessa gestão de book? sim. Então, vamos continuar na mesma linha. Show, Vamos lá. beleza. Então, o trading ele tem duas funções principais, né? Uma Uhum. é buscar essas arbitragens de mercado e se posicionar a fim de buscar um resultado financeiro para a empresa. Então, entradas e saídas de posições. Quando a gente fala de entrada e saída de posição, pode ser dentro de um próprio dia. Então, eu acho que o mercado tende a ter uma correção ou então ter um comportamento altista ou baixista. Eu me posiciono já desde o início do dia buscando essa correção de mercado. Uhum. Pode ser o que a gente chama de swing trade, que é um trade que você entra e sai rapidamente. Rapidamente, eu digo assim, no horizonte de uma semana, 15 dias. Então, tem uma chuva prevista no mapa. Eu acho que ela não vai performar. A gente tem uma equipe de meteorologia. A meteorologia acha que isso aqui não tende a corresponder às expectativas. Então, Uhum. eu entro numa posição e saio dela num tempo curto. Ou acho que o mercado subiu muito e agora ele subiu mais do que ele deveria, ele vai ter que cair um pouco. Então, eu posso aproveitar esse momento, fazer uma venda, porque eu sei que o mercado vai corrigir, vai cair Uhum. um pouco. Então, isso que a gente chama de swing trade. E a gente tem um trade mais direcional. Então, eu vou olhar para todas essas conjunturas e vou me posicionar de uma forma mais alongada, numa posição que vai demorar mais para eu Uhum. encontrar essa saída. Isso são 3 modalidades aí, falando de trade, Uhum. entrada e saída especulativa, direcional. Uhum. Mas também o trading tem uma outra função que, inclusive, é mais importante do que essa primeira. É claro que essa primeira a gente está aqui buscando agregar resultado para a empresa, mas mais importante do que olhar como um departamento que agrega um resultado é olhar para uma empresa que seja saudável Uhum. num todo, né? Que é fazer a tesouraria energética da empresa. Isso é uma função do trading, né? Isso até fala um pouco sobre a resposta que eu dei antes, né? Por exemplo, o comercial está vendendo. O comercial tem que estar focado nas vendas. Uhum. Quem tem que estar olhando para essa administração do portfólio, como o portfólio fica a partir dessa venda, é o trading. Uhum. Enfim, aí ele vai vender, vai colocar algumas especialidades ali, especificidades dentro desse contrato. Uma flex ou uma curva conforme consumo do cliente. Enfim, uma outra fonte que eventualmente eu nem tenho no meu portfólio ainda para atender. E aí isso é o trading que deve gerir. Uhum. Todos os tipos de energia que estão ali compostos dentro do portfólio, a exposição de supermercado, que é um outro tema muito relevante para o portfólio. E aí o volume também, né? Se está comprado, se está vendido, se está longo, se está short, ao longo dos anos. Porque aqui a gente não pode olhar numa perspectiva global. Uhum. Quando a gente fala de trading de energia, cada período é um novo produto. Uhum. Cada mês é um produto, cada trimestre é um outro produto, cada ano é um outro produto. Cada um tem sua própria precificação. Então, quanto mais eu quebro esses produtos, mais próximo do preço ajustado eu vou estar. Legal. Não, é bem legal, né? Acho que quando a gente vai vendo mais coisas, vai ficando mais claro. Mas eu, particularmente, antes de
conversar com você algumas outras vezes, conversar com o Richard, conversar com o Rafa, na minha visão, essa compra e venda de energia era algo muito imediatista. No sentido que, cara, eu compro agora como você disse, compro agora no início do dia e vendo no final para ter uma outra posição. Uhum. E aí a gente vai vendo que tem um papel muito maior, né? Muito, muito maior. Que além das análises, lógico, né, para fazer essas compras, tem toda essa análise de futuro, enfim, de portfólio, de gestão, de saúde, né? De como estão Saúde da empresa. as nossas entradas e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto que é super interessante e que eu, particularmente, estava envolvido também, não tinha essa visão, né? Então, a gente vai aprendendo cada vez mais no sentido que, cara, não é só o agora, a gente está olhando também mais lá para frente. E você até respondeu uma outra pergunta aqui que eu ia te fazer, que é como a área de trading se encaixa dentro dessa estratégia da Matrix, né? Então, acho que isso ficou super claro em fazer essa parte tanto operacional, no sentido das operações de fato, mas também nessa parte analítica e de gestão de book e de portfólio. Eu acho que é legal comentar, ainda puxando esse gancho do que você está falando, que a Matrix surgiu a partir do Uhum, trade, né? Era uma trading, especificamente. Eu digo era porque hoje a gente já expandiu as frentes de negócio, né? E a gente tende a ficar menos dependente do resultado gerado pelo trading, ou, enfim, menos pautado exclusivamente no trading, uhum, olhando o mercado de energia como um todo, né? Nas soluções todas que os clientes podem ter dentro de casa todas as soluções possíveis, uhum, tanto para cliente quanto para gerador, enfim, agregando para o mercado brasileiro em termos energéticos, né? Mas ela surgiu como uma empresa de trading, então a uhum, gente guarda bastante ainda desse viés, né? E isso é um ponto muito importante para a Matrix, acho que faz com que a gente se diferencie de outros players que já tenham nascido como geradores, por exemplo, porque a gente traz esse viés da inovação, da busca pelo resultado, da precificação de quaisquer pontos. Eu acho que esse ponto da precificação é nosso diferencial. uhum, Eu estou buscando uma solução diferente, estou buscando uma solução específica aqui. Traz para dentro, a gente precifica, a gente coloca preço em tudo. E a gente é bom de fazer isso. A gente é bom de fazer isso porque a gente já nasceu como uma trade. Então, uhum. eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Acho que inovação tem sido umas palavras que mais têm surgido aqui dentro dos episódios, porque Imagino. todo mundo sempre traz esse ponto, ou de uma inovação que está acontecendo dentro da própria área, né? Ou Uhum. essa veia da Matrix em inovar, todas as vezes em ser uma plataforma completa de solução de energia, como a gente tem se colocado hoje, né? Então é bem legal escutar também que dentro desse lado de trading, de estruturados, tem, tem sido dessa mesma forma e a gente surgiu já com esse DNA bem inovador. Sim, Falando em estruturados, queria mudar um pouquinho a chave. Aí vai. agora a gente tira o crachá de trading e coloca o crachá de estruturados. Mas você deu uma aula pra mim, pra Ju, que tá aqui nos bastidores, inclusive. Tô olhando aqui pra ela, aqui no cantinho. E eu queria que você repetisse essa aula. Como que funciona, o que que é uma área de operações estruturadas? Vamos lá. As operações estruturadas, elas, como o nome já diz ali, elas se propõem a olhar para produtos que não são precificados por outras mesas. Uhum, Tá? Então, tudo aquilo que não couber no escopo de trading, ou não couber no escopo do comercial, ou exclusivamente não no escopo de bateria, de BESS, pode ser complementado com uma estrutura nossa, uhum, né? Porque aqui a gente consegue olhar para como seria essa precificação de um produto e como a gente encaixaria ele dentro de uma estrutura da empresa. E qualquer produto que seja, né? uhum, Independente se o trading está posicionado comprado ou vendido, independente de se o comercial atende ele como um produto de prateleira ou não. E aí, aqui a gente tem mais liberdade para criar e trazer soluções, tanto para o cliente nosso da Matrix, quanto para clientes que estão no mercado de energia como um todo, uhum, e para os geradores, para os próprios geradores aqui, para os nossos concorrentes, para todos. Então, aqui a gente vai trabalhar olhando casos específicos, entendendo onde existem oportunidades. uhum, Para eu entender onde existem oportunidades, eu preciso estar em contato com o mercado. Então, grande parte do nosso trabalho é saber o que os stakeholders estão fazendo e onde eles sentem dores. Pode ser por um ponto de diferença do supermercado ou, eh, enfim, uma questão de modulação dele ser diferente com o que um
um cliente deseja e eu consigo permear essas especificidades da contratação de energia, Uhum. ou mesmo como vem a curva de precificação de um cliente. Posso, enfim, pegar uma curva escalonada, fletar essa curva, posso fazer um financiamento, enfim, até outros tipos de operação de intermediação, também cabe no nosso escopo. Então, aproveitar, né, dessa nossa inovação, nossa flexibilidade na precificação dos produtos e do nosso contato com o mercado, que é Uhum. muito amplo, para criar novas sinergias, novas precificações, novos produtos que agreguem valor à empresa. É tão simples quanto isso. Ele é diverso e não se limita. Acho que o principal ponto da área é ela não se limitar a um escopo. É quase um serviço de alfaiate, vamos colocar assim, né? É isso. Você pega ali, você entende especificamente aquilo que o cliente, enfim, aquilo que a empresa precisa, né? Então, acho que foi até legal que você citou aqui alguns exemplos mais práticos, então essa parte das curvas, enfim, essa parte até de intermediação. Uhum. Existe algumas categorias mais comuns de operações estruturadas, e aí aproveitando para emendar outra pergunta. Existe algum tipo de cliente ou empresa que, mesmo sendo esse serviço, esse tipo de operação mais específica para cada, enfim, entidade, mas existem segmentos que procuram mais operações estruturadas ou acaba, enfim, sendo bem geral e depende muito do caso a caso que eles estão lidando ali? Eu vou mudar um pouco aqui o viés. Eu acho que o departamento acaba ficando muito mais pautado no que é a estratégia da companhia, do Uhum, que a estratégia de cada um dos clientes. entendi. Qual é o interesse da companhia? Vamos dizer que a companhia hoje está com um interesse maior em desenvolver ou focar ou dar saída para uma frente Uhum, dela. Vamos dizer que pode ser BES, pode ser engenharia, um projeto novo. E aí, nessa hora, a gente tende a se unir ao departamento para ajudar numa solução. E levar uma solução como empresa mais completa, ou mais complexa, né, mais estruturada. uhum, Esse é o ponto que a gente vem trabalhando melhor. A área ela vai mudando de prioridades de produtos ao longo da maturação dos produtos da própria Matrix. uhum, Então, em alguns momentos a gente já teve mais ligado a BES, em alguns momentos a gente está mais próximo da engenharia para ajudar na viabilização de algum produto deles, algum projeto deles. E olhando para o ponto dos clientes do mercado livre de energia, eh, aqui a gente tende a focar nos maiores clientes, porque os grandes clientes têm oportunidades que acabam sendo mais complexas, né, uhum, e menos enquadradas. E para esses grandes clientes, a competitividade é muito maior. Todos tendem a bater na porta desses caras para entregar uma solução, mas qual solução eles vão escolher? uhum, Se a gente for só se pautar em preço, pode ser que outros geradores, enfim, outros concorrentes tenham um preço tão bom quanto o da Matrix. Mas aí a gente não quer entregar só preço, a gente quer entregar uma solução completa. Então, eventualmente, se a gente agrega algumas outras particularidades dentro daquela proposta, nossa proposta passa na frente. uhum. E aí entender qual é a necessidade do cliente é o nosso forte. Legal. E, Nath, como que a área de operações estruturadas se conecta à estratégia de mercado da Matrix? Eu te fiz a pergunta, não te fiz, na verdade, né? A gente foi respondendo durante a conversa sobre Sim. trading, mas agora partindo para esse ponto de estruturados. Então, como que a área de operações estruturadas está conectada, aos outros serviços, soluções, enfim, estratégias da Matrix? Legal. Isso caminha próximo daquela outra resposta que eu dei ali de qual a nossa estratégia, qual a nossa estratégia da empresa, onde a gente quer fomentar, Uhum, qual área a gente quer desenvolver e como que a área de estruturadas pode ajudar a construir um produto. Como a gente uhum, está falando com o mercado com uma constância grande, né, com todos os stakeholders, eu tenho aqui bastante contato com os geradores, sei quais preços eles estão praticando, em quais pontos eles estão encontrando dificuldades, eh, como eles estão
criando estratégias para abordar os clientes. Uhum. Isso é importante também para eu trazer para dentro de casa um benchmark. Então, só isso já significa Uhum. uma ajuda aqui na estratégia da empresa, né? E a gente também está em contato com os grandes clientes. Os principais clientes que já estão sendo abastecidos não só pela Matrix, mas por outros geradores e até por outras comercializadoras. E a gente também consegue entrar nesses clientes entregando novas soluções. Quando a gente chega num grande cliente que já é atendido por outra empresa, Uhum. eventualmente a gente consegue agregar colocando soluções da Matrix também. Então, eu consigo colocar BES, eu consigo tomar aquele contrato que ele tem com outro gerador e entregar toda uma solução da Matrix nova. Eu também posso, eventualmente, buscar aqui uma contratação adicional. Uhum. Então, nessa composição da necessidade dos clientes, é possível colocar alguns serviços diferenciados da Matrix. Uhum. E quando a gente leva uma solução completa, é mais fácil de alcançar o fechamento, de não buscar só o preço. A gente teve um caso recente, não faz muito tempo que rolou, a gente colocou uma proposta que envolvia todas as áreas, todas as frentes comerciais da Matrix. E foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso. Foi muito legal. Então, a gente colocou ali uma proposta, está caminhando ainda, mas contou com autoprodução, que é uma frente grande que a gente vem desenvolvendo dentro de operações estruturadas. A gente colocou BES, a gente colocou GD, Mercado Livre, tudo numa única proposta, com todo mundo sentado na mesa. E eu acho que o papel de estruturadas nisso acaba sendo relevante, porque a gente consegue dialogar com todas as áreas e pensar em como a gente cria um produto que atenda o cliente a partir disso. É a união das pontas, né? É a união das pontas. E é engraçado, vocês são a área que pode ser informante também das outras aí. Exatamente. A tendência vai falando tudo que as outras empresas estão precisando já para fazer esse pacotão completo. Bem legal. É isso aí. Agora que a gente já tem o contexto tanto de trade quanto estruturadas, como que funciona um pouquinho essa divisão de negócio? Então, é a mesma diretoria que existem áreas específicas ou elas acabam ficando juntas? A diretoria de trading estruturadas é a mesma. Uhum. E faz muito sentido estar todo mundo junto, porque as duas áreas falam sobre precificação. Uhum. O trading está olhando para o que está acontecendo no mercado de uma forma mais criteriosa, no sentido de acompanhar cada oscilação, cada uma das variáveis que compõem preço. Uhum. E para isso eles fazem uma justa precificação. E do outro lado da mesa, né, do lado das estruturadas, a gente vai usar cada um dos pontos que compõem preço com bastante critério para chegar numa nova precificação para um produto. Então, eles estão ali olhando especificamente para os critérios que compõem energia e a gente está olhando para cada um dos critérios que compõem preço de um contrato no geral. Aí aqui a gente pode falar até de encargo, fonte, modulação, submercado. Então, a gente está olhando para tudo que compõe preço de um contrato de energia, né? E aí eles estão olhando para o preço especificamente da energia. Uhum. E aqui é uma grande mesa de precificação, né? A gente gosta muito de fazer isso. E aí a sinergia, ela já está criada, né? Legal. É basicamente isso. Muito bom. Muito bom. Agora a gente está caminhando para o final, então eu vou te fazer 2 perguntinhas para a gente finalizar. Você comentou que veio da Get, né? Então foi todo aquele processo que a gente fez junto com a Matrix de aquisição, tudo mais. Uhum. Qual foi o fator que te fez brilhar o olho quando você passou por essa reestruturação que fez com que você falasse, eu quero ficar aqui na Matrix e quero continuar trilhando uma carreira aqui dentro, antes como trading, né? E agora como estruturados? A Matrix, ela guarda, eu tinha até falado isso um pouquinho no começo, ela guarda esse ponto de ter crescido, mas ainda ser uma empresa que traz muita inovação. Uhum. Né? Então, quando eu caminho pelos departamentos, eu acabo fazendo bastante isso, né? Porque estruturados acaba saindo do escopo, então tem que falar com todas as áreas. Uhum. Quando a gente caminha pela empresa, sempre vão ter pessoas que estão dispostas a ajudar, a participar, a aprender um pouco mais.
O fácil trato com o corpo diretivo, para mim, é um ponto excepcional aqui nosso, né? É muito fácil de acessar o CEO, é muito fácil de acessar o próprio presidente. Então, aqui a gente tem muita rapidez na composição de uma proposta, em passar pelas áreas que são impactadas por uma precificação, por uma proposta, por uma aprovação, Uhum. que não se encontra em outras empresas. E aqui, você querendo trabalhar e fazer algo especial, você vai conseguir encontrar portas abertas nos departamentos, pessoas querendo te explicar um pouco mais, disponibilizando de agenda para te fazer crescer. Então, aqui, com uma força de vontade de crescer, o caminho está livre. Caminho aberto. O caminho fica aberto. Então, para mim, esse é um diferencial da Matrix, a nossa agilidade, nossa facilidade de caminhar com os temas dentro da empresa. E a partir daí, só depende de você. Aí, a partir daí é só conhecer o dia a dia. É isso. Só depende do próprio funcionário de trilhar fazer o seu melhor. caminho. Legal. E aí, para fechar agora, então se você pudesse dar uma dica para quem tá entrando, tá assistindo esse episódio, vamos ver se você ficou aqui até o final. Depois, se eu te encontrar aí durante os corredores, eu vou te perguntar qual que foi a dica que a Nath deu. Vai lá, com você. Minha dica para quem está entrando. Minha dica é se arrisque. Converse com as áreas. A empresa vem crescendo. E apesar dela estar ficando cada vez maior, a gente tem trazido pessoas muito com a nossa cara aqui. Acho que a gente vem reforçando nossa identidade, sabe? Então, tem muitas pessoas aí que eu encontro no corredor, não conheço, falo, como se chama? Vem cá, de que departamento que você é? E aí, pô, de repente você conheceu uma outra pessoa que tem outra sinergia com você, que você ainda não tinha imaginado, e que tem a nossa cultura, que é gente como a gente, né? E é importante ter essa troca com os departamentos, sair da mesa, conversar com as pessoas, olhar nos olhos, ver o que a gente consegue fazer junto, o que a gente pode aprender um da área do outro. É claro que a gente está gravando hoje um podcast aqui, mas, cara, bate lá na minha mesa, vem falar comigo, eu te explico um pouco mais sobre estruturado, você me explica um pouco aí da tua área, e é assim que a gente vai se tornando maior no nosso negócio, né? E falei sobre arriscar, porque no final do dia, a gente não pode simplesmente fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, né? A gente tem que ir um pouquinho além. Como que eu posso ser um pouco melhor do que eu fui ontem? Só sendo mais especialista? Eu acredito que não. Acho que o entendimento do todo, de como a empresa funciona, quais os desafios que a gente vem tendo, e como a gente pode dialogar com as demais áreas e ser útil, faz com que todo mundo saia daqui maior, né? E eu acho que a Matrix é um ambiente especificamente bom para fazer isso. Porque aqui as pessoas têm esse viés de inovação e a gente acaba disponibilizando tempo para quem bate, para quem chega. Os desafios não param de crescer, não param de surgir. E a gente tem que estar preparado, né? A forma de estar preparado é conversando com quem já está aqui. Eu brinco que a gente tem já dentro de casa todos os especialistas possíveis. Então, eu estou na frente de uma gerência aqui que sempre tem coisa nova. Quase todo dia eu falo, isso aqui eu não sei fazer, mas eu conheço alguém que sabe. Aí eu vou para uma área, eu vou para outra área, eu vou para outra área, e eu chego numa solução final. Quem vai apresentar no final aquela proposta é a área de estruturadas. Só que eu não construí aquilo sozinha. Eu passei horas com o fiscal, eu passei horas aprovando aquilo financeiro, eu construí isso com um time de engenharia, eu levei uma oportunidade para ser testada com um time de BES, enfim, é construído a muitas mãos e os especialistas estão todos aqui. A gente não tem que saber de tudo, mas a gente tem que procurar quem sabe. E essas pessoas estão aqui dentro de casa. Temos grandes profissionais aqui. Então se arrisca, pega um desafio, conversa com as pessoas. Tudo vai tomar um café com a galera. Vai tomar um café com a galera. É bem legal. A gente tem encerrado praticamente todos os episódios falando, se você vê a Nath pelos corredores, se você me vê pelos corredores, dá um alô pra gente, fala que você viu aqui, faz uma pergunta, alguma coisa, a gente tá sempre à disposição. Então acho que queria fechar com a mesma mensagem, te agradecer bastante pelo tempo, por aceitar o convite aqui, por esse papo que a gente bateu. Foi ótimo, obrigadão, viu? Perfeito. Gente, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.